Grande Deus, nós te adoramos porque tu és maravilhoso e a nossa vida está no seu altar. Queremos ser uma bênção para aqueles que gostam desta bênção. Queremos ser um ministro aos ministros. Queremos ser uma ovelha às ovelhas. Queremos ser um pastor a quem confia-nos suas vidas para pastorear. Venha, Senhor, e derrame sobre nós orientação do Espírito Santo. Queremos sentir bem no domínio do Senhor. Tire de nós toda arrogância, jactância, para que somente o Espírito Santo tenha lugar, tenha primazia em nossa vida. Não queremos fazer a obra nós mesmos, mas apenas ser um instrumento pelo qual o Senhor pode entrar e falar aos outros, alimentar quem gosta do alimento, ovelhas que são pastoreadas pela palavra, principalmente, Senhor, a palavra do dia em que vivemos. É bom crer nestas verdades. É bom colocar tudo o que temos em sua presença e sermos abençoados por Ti. Fale no coração de cada irmão, irmã, de cada ouvinte. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Mesmo aquilo que pensamos ser negativo, Tu tens um propósito em tudo. Então, enche-nos de amor e fé, compreensão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Já está acordado, né? Todo mundo acordado. Temos uma leitura para ser feita. São Lucas 15. Nós vamos ler o versículo 4 de São Lucas 15. E vamos fazer o possível de ajudar as pessoas que têm alguma dificuldade. Nós temos uma carta com algumas perguntas e Deus vai nos dar graça para responder estas perguntas dentro de uma ordem. E mesmo se a pessoa faz uma pergunta e tem um espírito diferente, a gente nota. Hoje nós não precisamos muito entrar em contato com as pessoas. Se você percebe no conversar, no escrever, você apenas capta o espírito da pessoa.
Mas nós temos aí uma boa carta, o irmão Norivan depois vai fazer as perguntas e a gente vai responder biblicamente o que é necessário. São Lucas 15, verso 4. Nós agradecemos ao casal que está nos visitando. Deus abençoe. Muito obrigado. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Pode assentar, irmãos. Glória a Deus. Deixe que o ensinamento da palavra possa te ajudar a alcançar você. Estamos comentando sobre pastor e ovelha. Hoje o nosso comentário será sobre isso, pastor e ovelha. Bem que temos uma pergunta aí sobre dons, né? Mas eu quero aqui dar uma palavra mais sobre pastor e ovelha. Bom, pastor, você sabe que é aquele que pastoreia, aquele que consegue, através do ministério, ganhar alguém e depois tomar conta deste alguém. O pastor, ele tem que guiar as ovelhas. Não é a ovelha guiar o pastor. Muitas vezes a coisa está ao contrário. O homem é o cabeça do lar. Talvez é a mulher que é a cabeça do lar. O pastor, ele é o que guia as ovelhas. E tem vezes que as ovelhas querem guiar o pastor. Então aí você vai começar a descobrir que natureza as pessoas têm. Se o pastor está guiando as ovelhas, desde o natural, lá no Oriente, era assim, o pastor vai na frente e as ovelhas vêm atrás, cabisbaixo, elas vêm atrás. Ela sabe que o pastor vai guiá-las no lugar certo. Ela sabe que o pastor tem água para dar para elas. Ela sabe que o pastor tem o vinho para colocar nas suas feridas, o óleo para ungir suas feridas. Ela sabe que o pastor vai guiá-las a pastos verdejantes. Aquela ovelha está despreocupada. Ela está sendo guiada. Isto é ovelha. Ovelha é guiada. Pastor é para pastorear. Todo mundo sabe disso. Mas quando a ovelha começa a dar umas paradas aí e fala, pastor, eu quero que você me guie desse jeito. Eu acho que você tem que me guiar desse jeito. Aí já não é ovelha mais, você tem que desconfiar que não é ovelha, você tem que mudar de natureza. Entende? Tem que mudar de natureza. Ou você crê que tem um pastor, ou você vai ter que arrumar um pastor para você. Todo mundo tem liberdade. Deus já criou nós de livre-arbítrio por isso. Agora nós temos aqui um redil de 100 e poucas ovelhas. 100 e poucas ovelhas. E nós temos aí, talvez, meia dúzia de ovelhas que fica de lado, meia entrunfada com o pastor. Tem uma meia dúzia de ovelhas aí que fica meio entrunfada com o pastor. Aí você tem que ver, quem será que está certo? Meia dúzia ou 100 e tantas ovelhas que estão ali, bem com o pastor, dizendo, não, eu quero esse pastor. Ele pastoreia.
Este aqui toma conta mesmo. Este aqui me leva a águas, e é águas tranquilas, como o salmista diz no Salmo 23. Ele me leva a pastagem verdejante, não é pastagem seca não. Mas talvez a ovelha está tão ruim que ela não quer nem comer. Ela não quer pastagem verdejante. Aí vai o outro lado. Ovelha doente. Ovelha doente, o pastor tem que cuidar dela. Mas a ovelha doente, o que ela faz? Fica quietinha. Se ela já é quieta, mais quieta ela fica. Porque ela é ovelha. Está doente. Agora, a ovelha doente, que você conversa com ela, te dá coice, te dá cabeçada. Então, aqui é o tipo de ovelha. Está doente? Está nada. Não está doente, não. Ainda está dando cabeçada. Não está doente. Já tem que perceber. As pessoas precisam perceber o que é ovelha e o que é pastor. Porque muitas vezes eles querem ser pastoreados, mas não são ovelhas. E muitas vezes pastor quer pastorear, mas não é pastor. Ele quer pastorear, mas não é pastor. Outros querem ser pastoreados, mas não são ovelhas. E a verdadeira ovelha, ela deseja ser pastoreada, ela cede os seus direitos, ela ouve o pastor, ela segue o pastor. Para começar, isso é bíblico, é São João 10. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus Cristo é o pastor dos pastores. E eu sou uma ovelha dele, que eu estou escutando a voz dele. E se eu sou seu pastor, você é a minha ovelha que está ouvindo minha voz. Seguindo onde eu te guio, você vai. É interessante, irmãos, que quando é ovelha mesmo, quando é ovelha, você sabe que um pastor pode ser um bode. O pastor pode ser um bode. E o pastor, como um bode, pode guiar uma ovelha para o matadouro. Ele pode guiar uma ovelha para o matadouro. E a ovelha vai e morre. Quando você vê empinar e dizer, eu não vou, então você não é ovelha, não. Porque a ovelha verdadeira pode até ter um pastor bode. É interessante isso daí. Pode até ter um pastor bode. Porque a ovelha não vai sozinho para o matador, é o bode que leva. Entendeu? O bode leva, porque o bode ele é esperto. Ele vai andando com a ovelha e a ovelha vai seguindo ele. Porque ela precisa de um guia. Ovelha precisa de um guia. Agora, quando é ovelha que quer guiar, precisa tomar cuidado, né? Você tem que usar. É pastor que guia. Pastor não pode ser bode. Se ele é bode, ele vai guiar ovelhas para o matadouro. Agora, se tem natureza de ovelha, esta ovelha, ela é própria para ser guiada. Ela não é para guiar, ela é própria para ser guiada. Contudo, um verdadeiro pastor também é ovelha, porque ele tem que ter alguém que o guie também. Então, se Deus guiava Davi, Davi guiava as suas ovelhas. Era assim, Deus guiava Davi, Davi guiava as suas ovelhas. Se Deus me guia, eu posso guiar as ovelhas. Ovelhas. Qualquer coisa que você talvez não entender, não é que você é bode porque não entendeu, mas simplesmente eu quero te ajudar, e ajudar não só vocês que estão aqui, mas todos que estão me ouvindo através do rádio. Quero ajudar, que você precisa ser pastoreado, você precisa crer em alguém. O profeta diz assim, você tem que ter um homem em quem crer. Tem que dizer, eu não creio mais em ninguém. Esse é outro errado. Eu não creio mais em ninguém. Tem outros que dizem, eu creio em tudo. Tudo que fala em Deus é bom. É outro errado também. Tudo que fala em Deus é bom. O diabo também fala em Deus. Você pensa que o diabo fala no diabo? O diabo fala em Deus. Então não é tudo que fala em Deus que é bom, de maneira alguma. Você tem que tomar o que é real. E tem que ter um pastor para te guiar. O profeta chega a dizer até assim, você tem que ter uma igreja onde assistir, onde pagar seus dízimos, dar suas ofertas, servir a Deus. Você tem que ter, porque é ovelha. Agora, tem gente que lugar nenhum serve para eles. Não serve, lugar nenhum serve. Agora, tem o tempo que a gente vive assim, procurando lugar, estou querendo um lugar.
estou querendo uma igreja, estou querendo um pastor. Aí Deus põe um pastor na sua frente. E se você é uma ovelha, agora sim. Eu tenho gente aí que está comigo há 25 anos, 26 anos, está comigo, até hoje, quietinhos, firmes, abençoados, mas tem um que não aguenta eu pastorear uma semana. Tem uns que não me aguentam uma semana. Agora eu sou ruim assim? É eu que sou ruim ou você que não é bom? Eu preciso de ver qual dos dois, né? É eu que sou ruim ou você que não é bom? Né? Então a gente fica assim, tem gente que a gente está conseguindo guiá-los 26 anos. E eles vêm quietinho, ouvem. Eles creem na mensagem, eles creem na mensagem do profeta. O problema é que as pessoas não creem no profeta. Eles não têm revelação da mensagem do profeta, então não tem jeito de ser pastoreado. Que aí eu tenho que pastorear eles com o domínio pentecostal. Pentecostal já passou, rapaz. Essa era pentecostal já foi. Ela venceu quando Elias pregou a mensagem. Ele terminou a era pentecostal, não adianta não. Terminou a era pentecostal, começou a era da restauração de todas as coisas. Estou falando de pentecostal, pega o microfone ali e me faz uma pergunta, porque eu vou ver se eu consigo te ajudar, né? Porque eu vou pôr você como duvidoso, certo? Então, hoje o irmão Norivan é a ovelha do meu ministério, que vai fazer aqui umas perguntas e a gente vai fazer o possível de ajudá-lo. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou duvidoso com a meia parte do grupo, então eu pergunto. Espera um pouquinho, esse som está ruim, irmão. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Vocês mexem tudo onde não deve mexer, viu, rapaz? Agora pode falar, irmão. O duvidoso, ele se sente meio fora do grupo. Então, às vezes, é uma pergunta meio brusca, né? Por que vocês, ou nós, não usa todos os dons de 1 Coríntios 12, versículo 1 a 11? É muito bom, né? Por que vocês aqui não usam todos os dons de 1 Coríntios 12? Para começar, eu prefiro que as pessoas percebam o principal. Os dons foi da era pentecostal. Crer, nós cremos nos dons. Mas como chegou uma coisa mais excelente que os dons, então não usamos todos os dons, para começar, porque não temos, né? Usar porque não temos. Como é que você vai usar uma coisa quando não tem? Entende? Usar todos os dons. Então tem 9 dons. Agora, apenas a pessoa precisa perceber isso. Se o irmão tem suas dificuldades, sua dúvida, irmão Norivan, se você tem as suas dificuldades, eu preferia que você tivesse um dom, que é o dom, se você puder entender. Se você puder entender o dom, porque tem 9 dons, mas tem um que é doador dos 9 dons. Aí você vai em Atos 2:39 e você vai ver: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eu prefiro que você tenha o dom do Espírito Santo do que os 9 dons do Espírito Santo. Com 9 dons do Espírito Santo você pode se perder, mas com o dom, que é o próprio doador dos dons, você nunca se perderá. Então a gente não usa, para começar, porque não tem. Não tem os 9 dons, como é que nós vamos usar os dons? E nem tão pouco, talvez, o irmão Norivan está pensando que a gente tem que usar aqui os dons, igual os pentecostais usaram. A balbúrdia dos dons pentecostais aí, que falam em língua a hora que não deve falar,
não tem interpretação, e fica aquela Babilônia. Não, Deus já passou deles. A mensagem do Elias virá e restaurará todas as coisas, é depois da restauração dos dons, que a restauração dos dons é uma coisa, a restauração da mensagem do profeta é de todas as coisas. Então a pessoa tem que entender isso. Se o irmão Norivan não entende, não sei o que ele vai fazer, né? Mas faz tempo que o irmão Norivan está conosco. Se ele não entender isso, você já pensou bem? Então, outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Todo crente cheio de dom é complicado. É difícil ter um crente cheio de dom que ele não é complicado. Olha, se a pessoa vê um crente na igreja assim, ele tem dom de língua, dom de interpretação, profecia, dom de fé, dom de maravilhas. Você pega ele está inchado. Está inchado, está parecendo um defunto. Assim, já morreu e fica inchado, achando que é a pessoa mais complicada. Hoje quem toca um pouquinho, quem canta um pouquinho, quem prega um pouquinho, já acha que é alguma coisa, você vai ver ele como um defunto inchadão. Né? Inchado, achando que ele sabe que tem alguma coisa. Então, todo crente cheio de dons, por isso que o pentecostalismo, irmãos, é complicado. E o anjo do Senhor disse para o profeta, nem tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Não adianta você tentar. São complicados mesmo. Eles não aceitam, porque eles querem viver a era passada, mas não aceitam a mensagem da agora. Nós não estamos na era pentecostal, mas os pentecostais estão aí, para lá e para cá, pulando, gritando, falando língua estranha. Irmão, isso daí já não está mudando de vida de mais ninguém. Lá no início do século XX, mudou. No início do século, mudou. Mas agora, já não está mudando vida de ninguém. Dons não está mudando vida de ninguém. Tem que ter o doador. Amém? Aqui eu tenho aqui, ó. Todo crente cheio de dons é complicado. Então eu peguei assim. Ele tem que ser cheio do dom. Entende? É porque todo cheio de dons, que são 9, ele é complicado. Dá trabalho na igreja. A igreja de Corinto, você pega a igreja de Corinto, 1 Coríntios 12, e você vai ver. A igreja de Corinto era complicada. Mas era bom ter essa igreja. Era bom. Se nós não tivéssemos essa igreja complicada, eu não podia estar pregando hoje para vocês sobre isso. Que o crente cheio de dons, a maioria, porque não sabe governar, viu? Eles não sabem manter o humilde quando Deus dá um dom para eles. E por não saber manter o humilde, eles são os mais complicados. Dá trabalho para pastor, não conhece direito os membros, tem problema com os membros, porque acha que tem dons. Bom, então o irmão Norivan já sabe alguma coisa. Você tem uma coisinha aqui? Quem tem o dom é complicado, mas quem tem os dons é complicado, mas quem tem o dom é diferente, né? É diferente. Ele pergunta e dá a resposta. Certo? Então aqui, a gente vai prosseguir, se conseguir ajudar os ouvintes, é por isso. Então, por que não usamos? Vamos aqui, por que não usamos? Eu quero mostrar para vocês uma coisa. 1 Coríntios 13, verso 9 e 10. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmãos, a era pentecostal foi a era de parte. Em parte conhecia, em parte profetizava, mas quando vier o que é perfeito, é quando a restauração de todas as coisas chega, é o que é perfeito, é a restauração da palavra. A palavra é que é perfeito, mas restaurada através do ministério bíblico vindicado por Deus. Quando ele vem e restaura, então é o que é perfeito. Aí o que é em parte é aniquilado, as línguas foram aniquiladas, a profecia foi aniquilada, isso é a Bíblia que está dizendo. Foi aniquilado. E você está preocupado com os dons quando precisa do doador. O povo pentecostal recebeu muitos dons, mas faltou o doador.
principalmente aqui no final. Lá no princípio eles tiveram, mas agora eles simplesmente têm fumaça no altar. O fogo já acabou. Passou mesmo no tempo. Tem mais alguma coisa, irmão? Pergunta de número 2. Além de vocês não usar os dons, vocês permitem que seus membros usem na igreja e fora dela? Amém? Nós usamos. Falar que não usa, nós usamos, né? Usamos dons. Porque eu estou pregando para você é um dom. Esse já é um dom, né? Para pregar para vocês. O dom de sabedoria, o dom do conhecimento, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O dom para conhecer um profeta hoje. Que tem um profeta hoje, tem que ter dom, gente. Aí precisa de um dom. Usamos, então vamos dizer, nós usamos o dom, permitimos que as pessoas usem em casa, muito mais em casa, viu? Pode usar em casa, sossegado. Porque aí você pode entrar no quarto, falar a língua, o quanto você quiser. Só que na igreja você não pode fazer isso, porque Paulo falou que não pode. Paulo falou, se um falar em línguas estranhas na igreja, tem que haver intérprete. Ele disse, se não há intérprete, cale-se. Então a doutrina bíblica, ela é taxativa. Se não há intérprete, então cale. Então pode usar os dons e pode usar em casa. Em casa você vai usar, que você pode entrar no seu quarto, fala em língua, porque a Bíblia diz que aquele que fala em língua estranha, fala consigo próprio e com Deus. Mas não edifica ninguém. Aí quem profetiza, edifica a igreja. Edifica. Então se você, o profeta ensina, se tem o dom de profecia, se tem o dom de línguas e de interpretação, esses irmãos devem chegar mais cedo na igreja, ir para o quartinho de oração, ir orar, e ali, se Deus dá uma língua estranha, já tem o irmão que tem o dom de interpretação. Ele interpreta e traz aquilo por escrito, e vai ser examinado, diz Paulo, por 2 ou 3 pessoas, aí depois nós vamos entregar para a igreja. Porque tem coisas que as pessoas podem profetizar que não cumprem. Se você vê que não é de Deus, então deixa de lado. E se você vê que a pessoa profetizou coisa que não cumpriu, chame ela de lado e diga para ela, minha irmã, meu irmão, ore a Deus, porque você está sendo usado por um espírito mentiroso. Você está pensando que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo quando fala, cumpre. Quando Deus fala, a coisa acontece. Então, nós usamos e nós permitimos, é Bíblia. Você pode usar onde você quiser, desde que seja com decência. Com decência. Você vai usar seus dons. Amém. Mais uma? Amém. Antes de entrar na terceira, eu posso falar alguma coisinha? Vamos ver. Talvez eu pense assim, pastor, que o dom, eu só vou ter uma revelação, uma profecia, se eu ouvir em línguas. Parece que eu entendo que, às vezes, eu estando aqui, eu escuto o senhor pregar, o senhor fala profecias através da palavra, eu não entendo. Será que seria isso? Será que eu estou errado assim? Não, mas a verdade é que a profecia, ela vem do púlpito. Um pregador, o profeta diz, é um profeta, né? Ou um pregador é um profeta. Porque a maioria das vezes, não conhecendo a vida das pessoas, porque não é aquela coisa proposital. Quando você conhece, se torna proposital, como Jesus, quando ele disse, se vocês não comerem minha carne e não beber meu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Aquilo era proposital. Porque Jesus sabia a vida deles. Jesus sabia a vida de Judas. Jesus sabia a vida daqueles discípulos. Jesus sabia daqueles 70. E ele deu aquilo e foi para eles embora mesmo. Porque Jesus falou uma coisa que eles não iam entender e não tinha base nem no Velho Testamento. Comer carne dele? Beber sangue de homem? Nunca, mas nunca. Não podia comer carne nem de certos animais e comer sangue é uma proibição que nós temos até no Novo Testamento de não comer sangue. Até no Novo Testamento, quando você matar um frango, deixa o sangue escorrer na terra. Mata aquele frango, mas deixa o sangue escorrer. Não faz o sangue não. É proibido, a Bíblia mostra que não pode. E nem animal sufocado, o negócio de pegar o frango e dar uma torcida assim, destroncar o pescoço dele, né? Que tem uns que é fácil, já vai lá, cata o frango e dá uma torcida assim. Não pode, porque aí o sangue fica dentro, não pode comer carne sufocada. Isso é bíblico que está no Novo Testamento também. Não só no Velho, mas está no Novo Testamento. Então a profecia sai do púlpito
A pessoa deve perceber isso. Tem uma profecia do púlpito, mas a ovelha vai pegar, a ovelha vai ouvir e vai seguir essa profecia. Amém. Amém. Pergunta de número 3. Se eu tenho o dom de revelar, ou discernir espíritos, ou entender línguas, ou... deixa eu me enrolei aqui agora. Se eu tenho um dom de revelar ou discernir os espíritos, se eu vejo se tem alguma coisa errada com os irmãos, é um dom. Se eu vejo, ou interpretar línguas. E agora enrolei. Está difícil para ler, né? Entendi. Ou maravilhas. Ou maravilhas. O que devo fazer? Então você é uma pessoa capacitada. Mas se você tem dom de revelar, olha, você é uma pessoa joia. Irmão Norivan, o que você quer mais? Você tem dom de revelar. Olha aqui. Discernir os espíritos. Você já discerniu o seu? Que a maioria das vezes tem dom de discernir espírito, mas não discerne da própria pessoa. Então você precisa ver, irmão Norivan, se você tem dom para discernir seu espírito. Que espírito você tem, certo? Interpretar línguas ou maravilhas, se a pessoa tem esses dons, o que deve fazer? Olha, o que você deve fazer, Norivan, é você ficar na igreja, vir na igreja, não perder um culto. Né? Porque, olha, eu que não tenho esses dons aqui, eu venho todo culto. Vocês têm esses dons aqui? Tem ou não tem, irmãos? Não tem? Vocês estão aqui, todo culto vocês estão aqui. Então, rapaz, e quem tiver, se você tiver, Norivan, esses dons aqui, ó, revelar, discernimento de espírito, interpretação, estou te falando que você só dá problema, rapaz. Toda pessoa que tem muitos dons, você vê como é que dá problema? Como que você precisa saber o que você deve fazer? Você tem que estar na igreja, e aí nós entramos na outra, né? Você tem que estar na igreja em companheirismo. Leva lá agora, amém. Porque eu acho que eu tenho que apanhar um pouco também. Glória a Deus. Vamos lá. Agora, e o companheirismo? Então eu vou ler alguma coisa assim que eu... A pessoa que escreveu, ela pensa o que é companheirismo, que jeito é o companheirismo. Então deixa o irmão Norivan expressar. Eu acho que é bom de pouquinho aqui, né? Por etapa? Por etapa, porque na reunião, o início aí é visitar os enfermos, ou as ovelhas que se desviam. As ovelhas que se desviam. Isso é coisa boa. Acho que cada um de nós temos que fazer isso. Quando eu sei de uma pessoa que está desviada, a pessoa desviada, a gente vai atrás. Fala uma vez. Manda diáconos depois. Isso é o que a Bíblia mesmo ensina. Você vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí depois você larga de mão. Porque eles não querem saber mais nada. É desviado, mas é desviado mesmo. Aí você vai ver se é ovelha ou não. Se é ovelha ou não, mas a gente vai atrás. Se a pessoa desviou, você vê que é uma pessoa que é uma verdadeira ovelha, você vai lá, dá alimento para ela, ela está enferma, você vai e cura. Que enferma é assim, pensamentos errados. Começa a pensar errado do pastor, da mulher do pastor, dos filhos do pastor, só não pensa errado deles mesmos, né? Porque a maioria é assim. Pensa errado, aí aquele irmão está torto, aquela irmã está torta, aquela lá cortou o cabelo, e aquela está com a saia rachada. Eu não vou naquela igreja, não. Aquele irmão lá me olhou com a cara feia, aquele outro não me cumprimentou. Meu Deus do céu, tem misericórdia, né? Então, o que a gente tem? A gente vai lá, faz uma visitinha para eles. Não, irmãos, mas não é assim, você sabe, essas coisas existem, no grupo sempre existe um que tem a cara mais feia, outro que é mais bonitinho, um que conversa menos, outro que conversa mais. E talvez você sentou perto de alguém que não importa muito com as coisas, que não conversa muito, mas é um crente genuíno. Que não é por conversar muito e dar a mão e Deus te abençoe. E quase te arrebenta as costas, que é um crente bom. Não é por isso não. Talvez você senta perto de uma pessoa que só fala amém na hora certa. E fica sério, né? Quietinho, não ri que nem nós, assim. Nós somos mais fáceis também, né? Também nós temos Cristo, o que é isso? Para que ficar triste? E nós estamos certos da vitória, certo? Então, quer dizer, é isso daí, irmão. Acho que é um dever nosso, né? Se nós não temos feito, alguém, por favor, liga para nós e fala, eu desviei, pastor, você não veio me visitar. Eu desviei. Agora, a pessoa precisa... Quando está doente, sabe que tem alguma coisa? Vai lendo aí mais aí. Se somos um povo unido pela palavra da verdade, então deveria ou deve haver o primeiro do mandamento, que é o amor. Se não há isto, não há nada.
Isso é verdade. Se não há amor, não há nada. Agora aqui, ó, não deveria ter visitas com os irmãos que estão fracos na fé, né? A gente pode fazer uma visita para ele lá, se está fraco na fé, a gente já vai e fortalece a fé dele. A primeira injeção que a gente dá já tem que arribar. Arriba, já levanta e vem para a igreja, né? Porque talvez é ovelha complicada. Então você tem que ficar ali ajudando a ovelha, se é ovelha, né? Porque se é ovelha, gente, você tem que entender o que é ovelha. Eu comecei com isso. Se é ovelha, ouve a minha voz, diz o Senhor. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Quer dizer, se não é ovelha do meu ministério, vai ouvir o pastor da igreja fulano de tal, da outra igreja. Agora, se é minha ovelha, vai ouvir a minha voz. Se é ovelha de Cristo, tem que ouvir a palavra. Se eu sou um pregador de Cristo, então esse povo que é minha ovelha tem que ouvir a palavra. Eles têm que entender isso. Eles têm que calmamente, o pastor está certo, eu que estou errado. Ou aqueles 100 irmãos que estão lá na igreja, eles que estão certos, eu que estou fora, eu que estou errado. Senhor, perdoa-me, eu quero retornar. O filho pródigo tem que conhecer a si próprio. Você vai acabar comendo bolota, ter vontade de comer bolota no mundo, aí depois você vai ver. Se não cair em si, você vai ficar comendo bolota no mundo, como um irmão desviado, uma irmã desviada. Vamos ver mais um pouquinho aí. Não deveria ter mais reuniões nas casas daqueles que deixou de frequentar a igreja por fraqueza, entre parentes guiados pelo Espírito de Deus? É interessante ter visita em casa, ter reunião em casa. Aí não encontra isso na Bíblia, né, irmão? Você encontra reunião em casa porque não tinha igreja. A igreja primitiva reunia de casa em casa porque não tinha igreja. Não havia um templo para eles reunir. Então reunia de casa em casa. Agora esse negócio de ficar reunindo em casa só para poder alimentar espíritos de crente caseiro, crente que não quer sair de casa, eu não concordo com isso não. Não tem Bíblia para isso, gente. Não tem Bíblia. Os crentes, você vai ver que os crentes acompanhavam os apóstolos. Os apóstolos partiam o pão de casa em casa porque não tinha igreja. Não tinha igreja, não tinha onde servir. Então ia de casa em casa e fazia reunião de casa em casa. Mas hoje nós temos uma igrejinha aqui para nós, esse tabernáculo simples. Só não vem quem não quer. Se você não tiver até dinheiro para vir aqui, fala com os diáconos, né? Pede para o irmão Norivan. É fácil. Vem cá, olha, nós não damos nem desculpa. A pessoa falando, eu não tinha dia. Fala, por que você não pediu para o diácono? Já vai, pede um dia antes, vai num dia, pede para semana que vem. Fala, me dá mais 5 aí que eu tenho que voltar semana que vem, eu não tenho. Então, quer dizer, para não perder culto, a pessoa precisa entender isso. Precisa entender. Agora, esse companheirismo de casa em casa, irmão, esse negócio não dá. Esse negócio é só para criar barrigudo. Só para criar barrigudo. Pelo amor de Deus, o que eu acho correto, o que eu creio que é correto. Se você crê no meu ministério, você me segue. Se você não crê no meu ministério, larga de mão de mim, me deixa de lado. Ainda que você me considere como um falso, me deixa de lado, o que eu vou fazer? Você não crê em mim. Agora, se você crê no meu ministério, crê que é Deus que está aqui, aonde eu for, você vai. Aonde eu for, você vai. Agora, se eu tiver que fazer coisa apenas... Se a pessoa bem, se todo mundo tivesse essa opinião, eu não ia sair da casa dos irmãos, não poderia fazer culto. Pastor, culto? Não, eu tenho que visitar o fulano lá, que é uma ovelha que está caída, eu tenho que ir lá. Aí a igreja inteira, daqui a pouco todo mundo fica caído só em casa. Nós vamos ter uma igreja em casa, porque ninguém vai querer vir na igreja. Então eu tenho que saber que é espírito errado. O profeta mesmo disse, se Deus está de fato no seu coração, você não suporta ver essas portas abrirem para você entrar em companheirismo com seus irmãos no Senhor. É isso que você precisa ver. Foi o profeta que ensinou. Agora eu creio no profeta porque ele fala a Bíblia para mim. Mostra a Bíblia. E isso é amor. Agora, o resto não é amor, mas é te coçar assim. Vai, irmão, vai lá na igreja. Vamos, irmão. Vamos lá, irmão. Quer dizer, aí começa a bater muito no ombro e coçar ele para ele poder ir para a igreja. Sei lá. Acho que cada irmão tem que perceber isso. Tem que perceber. Deus é bom. Mas ele diz assim, minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu sigo elas. É assim?
Minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Leia São João 10 para você ver o que é ovelha e o que é pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Ué, cada irmão e irmã, nós temos muita gente desviada aí, né? Mas nunca pediram uma visita, nunca quiseram retornar, acharam que é melhor ficar quietinho em casa. Então tudo bem, deixa eles para lá. No dia do arrebatamento, eu não creio em rapto desse jeito. E gente que vai no arrebatamento, tudo com problema, irmão com irmão, e depois vai tomar 2 asinhas e subir para o céu. Vamos, irmãos! E passa um perto do outro. Aí, você viu? Você falou que eu não ia, e eu estou aqui. A pessoa vem lá para o céu, fofocar lá no céu. Que é isso? Não vamos para o céu assim não, irmão. Vamos não. Tem que amar um ao outro, viver essa vida que Deus tem ensinado através da sua palavra, e assim nós vamos chegar lá. Certo? Dá mais, talvez você quer me bater a mão um pouquinho, bate a mão um pouquinho, porque eu acho que tem umas boas aí. Dá para ler tudo, o senhor resume depois. Certo. E os pastores não deveriam ser mais visitantes e companheirismo com suas ovelhas? Com todas. Como fala em Jeremias 23, ter zelo com as que estão no aprisco, buscando as desviadas, as enfermas, as desgarradas. Isto fala do aprisco que Deus deu para ele zelar, pois é o que diz na mensagem homem chamado por Deus. Deve ser a página 8, né? O profeta diz assim: Deus quer que seus pastores salvem as ovelhas, indiferente ao que ele venha a ser chamado e pelo que ele tenha que passar. Salvem as ovelhas. Deus quer que os pastores salvem as ovelhas. E aí ele vai falar de Davi. Mas eu estou 100% com a mensagem do profeta. Salve as ovelhas. Agora, conta-se de uma ovelha que não ficava quieta, né? O pastor tinha que fazer um curativo nela e ela não ficava quieta. Ovelha animal. Ela não ficava quieta. E o pastor pelejou com ela, não tinha jeito. Então o pastor chegou e quebrou a perna dela. Bom, mas aí acabou de estrangular com a ovelha, né? E ela ficou quietinha, perna quebrada, ela não podia andar. Aí ficou quietinha, o pastor catou aquela ovelha, aí ele pôde pôr ela nos ombros e levá-la para fazer um curativo. Aí curou uma que ela já tinha e a que ele fez também. Aí o pastor fez os 2 curativos já de uma vez. Mas tem hora que para fazer um curativo você tem que fazer outra ferida. Fazer outra ferida, por quê? Porque a ovelha não ficava quieta. Era ovelha. Conta-se, o profeta conta disso daí, né? Era ovelha, mas só que não ficava quieta. Não sei se é aquelas ovelhas mestiças, né? Tem umas ovelhas que é mestiço, nordeste, assim, as ovelhas que é mestiço. Não quero dizer que os nortistas é desse jeito, não, sabe? É porque eles dizem que tem ovelha que é mestiça, né? Então, aí chega a ser difícil para você controlá-las. Chega difícil. Você peleja para guiar a ovelha, ela não quer ser guiada, ela quer guiar. Ela quer que você escute, enquanto ela tem que te escutar. Ela quer que você escute. Agora, na verdade, o pastor está em companheirismo com as ovelhas, eu não estou em companheirismo com vocês, mas nós temos que terça, quinta, sábado, domingo. Estamos em companheirismo. O companheirismo é eu ficar coçando na sua casa. Olha, eu não sou disso não. Vocês me desculpem, mas eu não sou de ficar coçando na sua casa não. Eu vou na sua casa, se você deseja, eu vou lá. Você quer uma palavra, nós vamos lá, conversamos. Mas negócio de fazer um pastoreio dentro da sua casa, não. Nós pastoreamos aqui no aprisco. Todas as ovelhas vêm para o aprisco. Agora tem umas que quer ficar em casa, ou quer ir lá no serviço que o pastor vai pastoreá-las lá. Também. Olha, eu não creio porque não está na Bíblia. Para começar, o irmão Norivan e quem fez a pergunta, né? O Jeremias 23 está falando de Israel. Fala de Israel, tem nada a ver conosco. Fala de Israel. E o que foi? Israel foi disperso. Foi dispersado pelas nações. Está aqui, ó, o versículo 3 e 4 mostra isso aqui, ó. E eu mesmo
recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Que era Deus tirando Israel, que estava em todas as nações, levando para Jerusalém, e agora é tempo dessas ovelhas de Deus. Lá em Jerusalém, está no aprisco. O aprisco é a terra deles. Você tem que saber onde é a sua terra, onde é seu aprisco. O seu aprisco deve ser a igreja onde você adora a Deus, o local onde você adora a Deus, que está com a palavra. Porque não adianta nada você pensar que é ovelha e não comer a palavra. Aí terminou, irmão? Aí terminou, né? Acho que... bom, não há outras, apenas isto aqui. Tá Se bom. foi inconveniente, me perdoe. E Deus abençoe a todos. Eu creio que o irmão ou a irmã que escreveu isso aqui, eu não sei se é o irmão ou a irmã que escreveu, isso daqui, isso faz bem. Isso faz bem tanto para eles, como para nós, como para os ouvintes. Isso faz muito bem isso daqui. A sua pergunta foi ótima, foi ótima. Eu acho que nós tudo temos que aprender a ser pastor, pastorear. E ser ovelha, ser guiado. É fácil. Ser ovelha, ser guiado, ser pastoreado, vir à igreja, ouvir a Deus, né? E muitas vezes a gente vem assim e começa a olhar muito na vida dos irmãos. E por incrível que pareça, rapaz, sabe o que acontece? Tem hora que a gente fica olhando só nos irmãos que é um barco furado. Né? Tem irmão que é barco furado. Quer dizer, é barco que entra água e vai a pique logo. Aí você começa a olhar, aquele irmão fez isso comigo, aquela irmã fez isso comigo e me olhou de rabo de olho. Você viu como é que me olhou? Ainda junta mais espírito por perto. E sabe, eu estava notando isso mesmo. Eu estava notando isso mesmo. E te olhou de rabo de olho assim, com aquele olhão feio, esquisito. Parece que queria te matar. Né? Quer dizer, são espíritos na igreja, gente. São espíritos na igreja. A pessoa precisa captar. Por que não olha naquele outro irmãozinho? Eu tenho dito aqui. Olha, se todos fossem igual... A gente toma um casal aqui. Um casal que eu casei eles, né? Depois de velhos. O irmão Luiz Justino e a irmã Tereza. Foi um moço. Se todo casal for... Toda gente, todo crente, for que nem aquele casal, você fica sossegado. Fica sossegado. Que tipo de gente amável... Vem na igreja, escuta, quietinho, você olha neles assim, glória a Deus, aleluia, volta para casa, amém. No outro culto está aqui outra vez, escuta cada mensagem, não tem nada que abafa a fé deles, não tem nada que atrapalha eles, não tem nada proposital para eles. Nós tudo está precisando disso mesmo, pastor, prega, chega o rei. Escuta, volta, vai para casa, volta para a igreja outra vez. Isso é crente, gente, isso é ovelha. Dá gosto ter gente assim. Eu estou tomando um para mostrar para vocês que os que são igual, Deus abençoe. Agora, espera lá. Você chega a um certo ponto que... Eu tomei aqui o pastor, pastorear, guiar a pastos, guardar no pasto. O pasto é a palavra. Eu estou te guardando aqui na palavra. As ovelhas vão atrás do seu guardador. As ovelhas vão atrás do guardador, atrás do pastor. As ovelhas vão atrás. Por isso, se o pastor é um bode, ele vai levar ovelhas para o matador mesmo. Porque a ovelha... vocês não estão vendo o que está acontecendo com as denominações? Porque os bodes denominacionais vão guiar as ovelhas a Roma. A Santíssima Trindade. Vão guiar as ovelhas fora da palavra. Não existe nenhum batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Nenhuma pessoa batizada. A Bíblia desafia qualquer teólogo. A Bíblia desafia, eu não, a Bíblia desafia qualquer teólogo. Onde está uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo? E a própria Bíblia vai dizer, e eu vou te mostrar 4, 5 que foi batizado em nome de Jesus Cristo. É a Bíblia desafiando. Não sou eu não. Agora, aí os bodes continuam guiando, e ovelhas ficam atrás dos pastores assim, não, mas eu fico com o meu pastor. E eles estão certos, irmãos. Se vocês olharem, eles estão certos, até que a revelação desça neles, e ele saia daquele lugar, e não sai falando mal também de seus pastores, não sai falando mal deles, não, deixa eles quietos. Deus abençoe meu pastor lá, Deus abençoe ele, mas eu quero ser guiado à palavra. É assim que a gente faz. Ovelhas vão atrás do seu guardador. Agora, o que o pastor faz? Protege a ovelha do lobo. É o que Davi protegia. As ovelhas do lobo, do urso.
Chegou lá, matou o urso, ele matou o leão, porque ele protegia a ovelha. Ovelha que ficava ali atrás de Davi. Onde Davi ia, a ovelha ia atrás. Onde Davi ia, as ovelhas iam atrás. Aí Davi, então, espera lá, essa daqui vou proteger. Leva águas tranquilas, olha, livra as ovelhas das ervas daninhas. Quem é de roça, já mexeu com gado, sabe que tem uma plantinha lá, uma plantinha só um pezinho. Se uma ovelha, se uma vaca comer aquela planta, ela é quase igual às outras. Se comer, morre. Comeu, morreu. É quase igual às outras. Porque eles conhecem. Então o que que faz? O bom campeiro, aquele bom roceiro que sabe dessas coisas, ele sai no pasto, onde ele vê uma erva daninha, ele arranca. E leva para casa e mete fogo naquilo, acaba com aquilo. Não deixa no pasto. É isso que o pastor tem que fazer. É obrigação do pastor. Onde ele vê uma erva daninha, passa a mão naquela erva daninha, arranca e vai queimar aquela erva daninha. Vai dar pasto bom para a igreja. Pasto bom para as suas ovelhas. Amém? Ovelhas desgarrar do rebanho, o pastor procura até achar. É o que nós lemos lá, Lucas 15:4. Agora, ovelha, né, irmão? Você tem que entender isso, ovelha. Ovelha é aquela que você procura, você acha... Aí a ovelha diz, pastor, eu estou arrependido, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar em companheirismo, eu fracassei, eu desviei, mas eu fracassei, esse é erro meu. Aí sim, irmãos, que bênção. Que bênção. Você pega aquela ovelha, aí quando a gente acha uma ovelha dessa, a gente traz para a igreja e com todo mimo, com todo cuidado, a gente vai ajudar essas ovelhas aqui a servir ao Senhor. Amém? Então aí tem o cuidado do pastor por aquelas ovelhas. Ele tem que cuidar daquelas ovelhas. Ver a fraca, dar uma vitamina para ela, e tirar a anemia dela, dar um antianêmico espiritual para essa ovelha, para que ela possa ser uma ovelha abençoada e forte. Isso é um ministério que faz através da pregação. Mas se as pessoas, irmãos, fogem do companheirismo, o dia que você fugir desse companheirismo aqui, você pode saber que você fica morto, você fica lamentando em casa. Você fica maquinando coisas contra nós. Não faça isso. Não fuja do companheirismo. Entre em contato com seus irmãos. Se os seus irmãos fazem uma festinha para comer, vai comer com eles. Vai beber com eles, porque não vai beber cachaça, não vai beber chupes. Vai beber com eles, vai beber uma guaranazinha com eles. Vai lá tomar uma Coca-Cola com eles. Faz o seu companheirismo assim. Vai na igreja com eles, visita um irmão, visita o outro. Gente que tem prazer de visitar os outros, não só querer visita, mas visitar os outros, gente. Já pensou bem que tipo de ovelha eu sou? Eu fico em casa, irmãos, vocês vão lá visitar eu fico todo dia pregando para vocês não fazem uma visita para mim? Gente, eu tenho que ter espinhaço para isso, eu tenho que te ajudar, eu posso ir na sua casa, a hora que você precisa, me telefone, me chama, eu vou lá na sua casa. Você quer consertar? Fale comigo, eu vou lá. Prestar atenção aos fracos, enfermos do redil, do seu cargo. Isso é muito bom. Prestar atenção, pastor, prestar atenção às ovelhas enfermas do redil. Enferma agora não é dor de cabeça, dor de coluna. Não, a enferma aqui é aquela que ficou com problema mesmo. É a ovelha que ficou com problema, está enferma. Ela não consegue andar para vir na igreja, ela não consegue vir escutar a pregação. Certo? Então o que o pastor tem que fazer, pastor, diáconos, nós fazemos isso aí, nós trabalhamos unidos, é para isso. Enquanto eu estou pregando no outro lugar, tem aqui o irmão Norivan, tem o irmão João Antônio, tem o irmão Cláudio, tem outros aí que nos auxiliam, que vai fazer uma visita para um irmão, para uma irmã que tem necessidade. Se você tem necessidade, então ligue para nós vamos fazer a visita para você, que crê no nosso ministério, que crê no nosso pastoreado. Agora, se não crê, o que adianta? Irmão, irmã, se você não crê no meu ministério, eu posso fazer visita todo dia. Um dia você vai encher comigo e falar para mim, pastor, não volta aqui mais não, suma. Você vai fazer isso comigo, certo? E aí, você tem... eu gostaria de ler 2 versículos. Então vamos lá para não encerrar. Talvez eu seja um bode, mas eu quero ler como ovelha. Meu Deus do céu.
Hebreus 13, versículos 7 e 17. O pastor tem uma posição difícil, mas ouça só o conselho da Bíblia. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Imitai a fé. Se tiver fraqueza, como ser humano, você passa por cima, imita a fé. Como homem, pode ter fraqueza. A fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei aos vossos pastores e mandai neles. O pastor ficou bom, hein? Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Amém. Muito bom, rapaz. Você tem alguém que fala no seu lugar, melhor, né? Esses versículos aí foi próprio, bom para nosso encerramento agora de nosso culto. E algum irmão, alguma irmã, alguém que estiver aí desviado e quiser mandar alguma cartinha para nós, quiser uma visitinha aqui do irmão Norivana, que de vez em quando ele dá uma de desviada aqui também nas perguntas e faz as perguntas também, mas ele é um irmão que está ao nosso lado aqui. A gente está usando ele. E cada um de vocês que tem dificuldade, ligue para nós, escreva uma cartinha, a gente vai fazer o possível de ajudar cada um de nossos irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Não tem nenhum hino aí, o Senhor é meu pastor, não tem nada, nem sem ovelhas. Veio das 100 ovelhas, que nós vamos acabar ouvindo 100 ovelhas aqui agora. Vamos orar. Após a oração, irmão, pode soltar 100 ovelhas. Senhor Deus, queremos ajudar seu povo. Dá-nos um espírito próprio de pastor. Dá-nos natureza de pastor, para pastorear, para ensinar, para dizer ao povo, me siga, pise onde eu piso, faça o que eu faço. Deus, o Senhor tem ensinado para que o povo siga o nosso exemplo. Me dê graça para dar bom exemplo, bom testemunho, para que o povo possa me seguir. E qualquer irmão fraco, irmã fraca, o Senhor sabe, meu Deus, que a minha mão está estendida para ajudá-los, para colocar dentro do aprisco, se eles querem ficar no aprisco, Senhor. Ficar aqui ouvindo a sua voz, como a voz de um pastor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toca no coração dessa ovelha. Essa ovelha desgarrada, volta para o lar agora. É hora de voltar para o lar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.